Fala galera do canal, Professor Rafa, trazendo mais um conteúdo de geometria. Dessa vez nós vamos falar um pouco de trigonometria no triângulo retângulo. Se liga aí então. Então vamos lá. Desenhei aqui dois triângulos retângulos, tá? O 3, 4, 5, 6, 8, 10. Então você pode ver que os lados eu simplesmente dupliquei as medidas, beleza? Se eu dupliquei as medidas dos lados, significa que pelo caso L, 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 lado, 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 os triângulos são semelhantes. Se esses dois triângulos são semelhantes, eles têm ângulos iguais. Então, vou marcar esse ângulo aqui, chamar ele de alfa, também aparece aqui, ângulo alfa. E aqui, em cima, esse ângulo beta, também aparece aqui, beta. Ok? Isso vai ser importante para a gente definir as nossas razões. Vamos lá. A gente viu até agora que no triângulo retângulo os lados têm nomes especiais. Os lados que formam o ângulo reto são chamados de cateto, e o lado que está oposto ao ângulo reto, que está de frente ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Ok? No teorema de Pitágoras, tanto faz qual cateto é qual. Mas veja só o que a gente vai fazer agora. A gente agora vai comparar os tamanhos dessas medidas um com o outro. Então, por exemplo, quero saber esse cateto, quanto que ele mede em relação a essa hipotenusa. Quero saber desse cateto, quanto que ele mede em relação a essa hipotenusa. É essa a ideia. Então, a gente vai montar razões. Então, por exemplo, 6 eu vou comparar com 10. Então, eu vou escrever aqui, ó, 6 sobre 10. E o 8 eu vou comparar com 10 também. 8 sobre 10. Então, quanto que esse cateto mede comparado com essa hipotenusa? Repare que essas duas frações podem ser simplificadas. Se eu simplificar essa fração por 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. Que é exatamente os valores que eu tenho nesse outro triângulo meu. Então, quer dizer que as razões de comparação de um cateto com uma hipotenusa se mantêm em um triângulo semelhante. Se eu fizer isso com outro cateto, eu também vai acontecer esse resultado. Simplificando por 2, eu vou ter 4 sobre 5. Então, a razão também se manteve aqui, ó. O que a gente pode concluir isso? Que em triângulos semelhantes, as razões de comparação serão as mesmas. E quem faz com que isso se mantenha? É exatamente o valor desses ângulos aqui. Então, essa razão só vai se alterar se eu mudar o valor desse ângulo. Então, o que a gente pode falar? Se eu aumentar esse ângulo, veja só, aumentando ele, eu vou abrir um pouco mais aqui. Se eu manter a hipotenusa constante, o tamanho desse cateto tem que aumentar também, para que ele feche. É essa a ideia. Se eu diminuir, o tamanho desse cateto tem que diminuir também. Então, cada valor que eu tenho aqui de comparação, cateto e hipotenusa, está associado a um único valor de ângulo. Então, para cada valor de ângulo que eu tenho aqui, eu vou ter uma razão diferente aqui e aqui. Conforme muda o ângulo, muda os valores que estão aqui. Só que perceba o seguinte, como que eu sei se eu estou falando desse cateto ou desse cateto? Então, para diferenciar isso, a gente vai dar sobrenomes para os catetos, ok? Então, o que é importante aqui é saber com qual ângulo estou trabalhando. Bom, vou fazer a comparação desse cateto com esse cateto, com a hipotenusa, olhando esse ângulo. Então, esse ângulo é a minha referência. Para esse ângulo, o cateto que está de frente, ou seja, o cateto que está oposto, vai ganhar esse nome. Cateto oposto. Beleza? O cateto que está colado com o ângulo, ou seja, está do lado do ângulo, o que está formando o ângulo que eu estou trabalhando, vai se chamar cateto
adjacente. Então, veja só, a comparação que eu fiz aqui em cima é o cateto oposto comparado com o 10 é a nossa hipotenusa. Ok? Para ficar mais fácil aqui para a gente deduzir, nós vamos abreviar. Então, aqui em cima eu tenho cateto oposto, vou abreviar CO. Ok? Então, cateto oposto. E aqui eu vou abreviar só H, hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Para esse ângulo aqui. Esse ângulo que está colado com esse cateto que está colado com o ângulo é o cateto adjacente. Vou comparar com essa hipotenusa. Então, vamos abreviar, vai ficar CA. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Essas razões de tão corriqueiras que elas são e de elas estarem relacionadas com esse ângulo, elas ganharam nomes especiais. Esses nomes, eles vieram do latim, mas antes disso vieram do árabe, de uma tradução mal feita, tá? Então, quando você tiver a relação cateto oposto sobre hipotenusa, a gente vai falar que isso aqui é um seno, tá bom? A palavra seno significa dobra, mas por ter sido feita uma tradução mal feita, ela na verdade ela deveria significar o arco de uma parte da circunferência, tá bom? E o complementar do seno, que é esse daqui, a gente vai chamar de cosseno. Então veja só, para ligar que cada valor está ligado a um ângulo, então esse daqui é o seno do alfa. Esse daqui é o cosseno do alfa, ok? Então, eu atribuo a cada valor do ângulo um valor para a razão. Ainda tem outra comparação que normalmente a gente faz, que é comparar os dois catetos entre si. Então, eu vou comparar o 6 com o 8. O 6 comparado com o 8, simplificando por 2, vai dar 3 por 4. Veja que se mantém também essa comparação no outro triângulo. Então, eu comparei o cateto oposto, vou fazer de verde mesmo, o cateto oposto com o cateto adjacente. Essa relação a gente chama de tangente. Tangente de alfa. Beleza? Então, essas relações aqui valem para esse ângulo alfa. E se eu mudar o meu referencial, vou mudar o meu ângulo. Agora não vou trabalhar com o ângulo alfa, vou trabalhar com o ângulo beta. O que vai acontecer? Bom, vamos fazer no outro triângulo aqui para não ficar sobrecarregado. Agora eu quero esse ângulo. Perceba que agora o cateto que está de frente é esse cateto aqui. Então, esse cateto vai virar o cateto oposto para o ângulo azul. E esse cateto que está formando o ângulo vai virar o cateto adjacente. Ou seja, o que vai acontecer com essas três relações, essas três razões que a gente tem aqui, para o ângulo azul, que é o ângulo beta? O seno de beta vai virar cateto oposto sobre hipotenusa. A relação é a mesma. Só que, ao invés de ficar 3 sobre 5, vai ficar o 4 sobre 5. E o cosseno do beta vai virar o 3 sobre 5, cateto adjacente sobre hipotenusa. 3 sobre 5. E a tangente de beta vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente, 4 sobre 3. Comparando os valores que a gente tem, olha lá, o seno do alfa, que é 3/5, é igual ao cosseno do beta, que é 3/5. Então, vamos escrever isso aqui. Quando eu tenho dois ângulos que são complementares, ou seja, no mesmo triângulo retângulo, a soma deles dá 90 graus, eu tenho que o seno de um, vamos abreviar já a palavra seno, tá? É igual ao cosseno do outro.
abreviando cosseno, beleza? Mesma coisa ali, ó, o cosseno do beta, do alfa, quer dizer, desculpa, é igual ao seno do beta. Só invertir, olha lá. O cosseno do alfa, cosseno do alfa, 4/5, é igual ao seno do beta, 4/5. E a tangente? A tangente é os mesmos valores, só que invertidos. Então, a tangente de alfa é igual ao inverso da tangente de beta. Como que eu escrevo o inverso? Eu escrevo 1 sobre tangente de beta. Tá certo? Então, é o inverso do valor. Okay. Resumindo, então, a gente vai ter o seguinte. Sempre, independente da posição do ângulo, o seno de um ângulo qualquer, chamar o seno do alfa, é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um ângulo qualquer, cosseno de alfa, é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de um ângulo qualquer, a tangente de alfa, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Ah, mas eu não poderia comparar ao contrário? Poderia, existem essas relações trigonométricas também, mas esse não é o foco dessa aula, tá? Você pode inverter, você pode fazer outras comparações aqui, ok? Para guardar, para memorizar, sempre nessa ordem: seno, cosseno, tangente, corri, cagar, coca. Beleza? Vamos agora para a nossa tabelinha musical. Vamos lá então. Tabelinha musical para guardar os valores dos ângulos notáveis. Esses 3 ângulos são corriqueiros em exercício de vestibular, então é bom a gente saber os valores desses três ângulos, do seno, cosseno e tangente, para os 3, para a gente, na hora, já fazer o exercício, não ter que deduzir. Apesar que esses valores dá para deduzir por quadrado e triângulo equilátero, ok? Bom, vamos lá então, para guardar esses valores. É assim que se completa essa tabelinha, hein? Ritmo natalino, bem devagar e completando a tabela. Vai. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vem a raiz do 2 e do 3. Ok? Até aí? Pegou? Vamos de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vem a raiz do 2 e do 3. E a tangente? A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Valeu, galera. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Tchau, tchau!